Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o par. Paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia. Estamos aqui novamente para falar e pregar a palavra de um Deus pleno, que age na plenitude. Cremos no poder da palavra da vitória. E a palavra de Deus diz que não vale encantamento sobre as nossas vidas. Não vale maldição, não vale macumbaria, não vale bruxaria, não vale magia negra. A palavra do nosso Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Independente se o seu esposo está dentro de casa ou não. A palavra de Deus diz assim, meu querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e temem a Deus. Se você está de novo no deserto, se você está de novo voltando para o deserto, ou se você está no deserto, pode ter certeza disso. Se o teu marido, tua esposa saiu de casa, é porque Deus vai fazer um grande milagre. Deus vai trazer dupla honra. A palavra de Deus diz em Ageu 2:9 que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Pode ter certeza disso. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, meu querido. Não tenha medo. Os planos do Senhor não serão frustrados pelos seus inimigos. Ainda que se levantasse um exército contra a minha vida, não vai prevalecer, pois em um juízo eu as condeno. A palavra de Deus diz: se o inimigo vier pelo um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. A palavra do Senhor disse. Então eu preciso crer e acreditar nessa palavra. Ainda que se levante esse exército com fúria para te perseguir, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade para nós perseguir esses inimigos e alcançar cada um deles. Você vai alcançar o inimigo. O seu esposo saiu dentro da sua casa, Deus vai fazer com que ele volte pelos pés dele, pedindo perdão, pedindo misericórdia, se humilhando, não pra gente não, queridos, se humilhando primeiramente pro Senhor, porque um homem que conhece a palavra de Deus, uma mulher que conhece a palavra de Deus, que sai de dentro da sua casa, do seu lar, para ir para promiscuidade, para ir para o adultério, para ir para o pecado, para ir para a casa dos porcos, para simplesmente se debruçar diante da lama que Satanás vai preparar ou já está preparado para ele. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe, conhece e vê todos os milagres, todos os feitos do Senhor, e larga a sua esposa, e larga o seu esposo para ir para um caminho que é caminho de ruína. É caminho de ruína, gente. É caminho de morte. É caminho de destruição. É caminho que vai levar em profundos abismos. Então, essas pessoas simplesmente estão com espírito de rebelião. Rebelião é um espírito que é pior do que feitiçaria. Rebelião contra Deus, rebelião contra a aliança que fizeste diante do Senhor e diante da esposa. Rebelião. E o Senhor é contra essas pessoas que praticam a rebelião, a rebeldia. E o Senhor promete que o Senhor vai ter com essas pessoas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz. E ela não volta para ele vazia. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus pleno, é um Deus que faz, um Deus que opera e Deus trabalha. Então, muitas das vezes é necessário Deus permitir isso acontecer na vida deles para que eles possam entender e compreender qual que é a vontade e o querer de Deus para a vida deles. Então eles também estão em desertos.
Porque é tratamento de Deus. Deus vai quebrar, Deus vai lapidar, Deus vai mostrar que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Deus da aliança, que Ele é o Deus que cumpre e fala a sua palavra. E a palavra de Deus não volta para o Senhor vazia não, meu querido. Pode ter certeza. Você está aí chorando, amargurada, entristecida, depressiva. Muitas das vezes parece que você até vai morrer, sucumbir nesse deserto. Mas a palavra do Senhor diz que tudo isso daí que está acontecendo vai cooperar para o seu bem. Então não desista. Não desista. Deus está trabalhando da maneira e da forma dele. O tempo é de Deus e nós precisamos respeitar o tempo. Não é fácil dizer isso aqui para vocês. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu sei na pele, eu sei, eu vivi tudo isso. Mas Deus, queridos, entenda uma coisa. Eu vou encostar aqui, porque eu estou na estrada. Entenda uma coisa. Quando o Senhor nos faz uma promessa, quando Ele promete que Ele tem um propósito na sua vida, um propósito no seu casamento, um propósito na sua vida, você tem uma aliança com Deus. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor abomina o divórcio. Ele abomina. Se o Senhor já disse que Ele abomina, você tem o céu ao teu favor. Você já está ganhando. Você já está em caminho de vitória, porque a palavra de Deus diz que o Senhor abomina o divórcio. O Senhor respeita o livre-arbítrio em até certo ponto. Porque, queridos, anjos se submetem a Deus, a autoridade de Deus, porque Deus é o dono da vida, Ele é o Deus que dá a vida e Ele é o Deus que tira a vida. E Ele é o dono do livre-arbítrio, não sou eu que sou dona. Eu posso ordenar o meu Criador. Quem é servo? Sou eu que sou serva ou eu, meu Criador? É eu que sou serva. É eu que tenho que servir ao meu Senhor. Não Ele simplesmente me servir. Sou eu que tenho que servir Ele. E através da minha obediência, da minha vida reta, da minha vida com retidão ao Senhor, que Ele vai me honrar. As coisas de Deus têm muita ordem. As coisas têm legalidade. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas eu voltei para o deserto, missionária. E agora? E agora? Lutar. Prosseguir. Não desistir. Porque muitas das vezes, querido, é necessário. Não tem importância se o seu esposo, a sua esposa foi embora. Se o seu esposo e se a sua esposa não parar para Deus, para ouvir, Deus vai parar eles. Eu tenho certeza e convicção plena. Deus vai parar ele, vai parar ela. E sabe muitas das vezes onde o Senhor para essas pessoas? Infelizmente é necessário. Infelizmente é necessário Deus parar. Porque eles não dão ouvido, eles estão com espírito de rebeldia, espírito de rebelião contra Deus, espírito de rebeldia, não estão honrando a esposa que Deus deu, não estão honrando o esposo que Deus deu. E aí o que acontece? Deus paralisa. E muitos deles, gente, eu sou testemunha disso, eu tenho testemunhos para falar e para contar. Muitos deles vão parar numa cadeira de roda, vão parar em cima de um leito de uma enfermidade, vão parar num hospital, vão parar, de alguma forma Deus vai parar essa pessoa. Sabe por quê? Porque elas não pararam para o Senhor, então o Senhor vai parar essas pessoas, para que elas entendam qual é o querer e a vontade e a permissão de Deus. Porque se Deus colocou algo no coração dele, que é você e o seu esposo, ninguém tira. Ninguém tira. Se Deus escolheu você, escolheu o seu esposo para fazer uma obra, Deus não vai mudar os planos. O Senhor, Ele não volta com a sua palavra. Com Deus é sim, sim, não, não. Fora disso é maligno. Se Deus determinou, se Deus já falou que é você, que Deus tinha colocado, que Deus colocou no caminho do seu esposo, no caminho da sua esposa, é você, não é outro. É você que vai fazer. Você pode espernear, você pode ir embora, você pode largar a esposa, pode largar o esposo, pode largar a família, os filhos, pode ir no abismo, pode subir ao céu, pode ir nas profundezas do mar. O Senhor vai lá arrancar como o Senhor fez com a vida de Jonas,
que negou ir para Nínive, pregar o evangelho, o Senhor permitiu que ele fosse engolido por um peixe. E muitos vão ser engolidos por peixe para saber que Deus é Deus e que Deus, ele não muda. Ele é um Deus justo, ele é um Deus de juízo e ele é um Deus advogado, misericordioso, mas ele também honra orações de servos. Ele também honra a oração do justo. A palavra de Deus diz que o justo, quando ele está orando, clamando a Deus, a oração do justo ela tem efeito no mundo espiritual. Satanás sabe quem é você no mundo espiritual. Ele te conhece. Às vezes você acha, mas o inimigo não me conhece, não sabe quem eu sou, enfim. Ele te conhece. Ele sabe aonde você mora, que rua que você mora, no que você está mexendo, se ele tem legalidade sobre a sua vida. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe. Então, se você está buscando pela sua esposa, buscando pelo seu esposo, então você não dê legalidade a ele. Porque senão você vai ser envergonhado dessa situação. Você só vai ter vitória na sua vida se você tiver com a sua vida reta diante de Deus, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, porque é assim que Deus trabalha. Deus vai te honrar, Deus vai honrar você, Deus vai honrar a tua fé. Pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Então os planos do inimigo vai ser todos frustrados. Vai ser, ele levou o teu esposo, ele levou a sua esposa, né? Com as maldições dele. Esses mesmos demônios que levou o seu esposo e levou a sua esposa de novo para a lama, pode ter certeza, esses mesmos demônios, em nome de Jesus, esses demônios, eles têm obrigação de devolver o teu esposo e a tua esposa, porque Deus manda até nos demônios. Oh, alamassuri andanai. Rimio danabasuri canta. Então acredite, confie. Vamos para a batalha, vamos para a guerra, vamos mostrar para quem nós viemos. O Senhor nos deu autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e nenhum dano nos causaria. Creia. Creia no poder de Deus, irmão. Irmã, creia no poder de Deus. Deus é Deus, Ele é o teu pai, Ele é o teu amigo, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu baluarte forte. Maior é aquele que está com você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Satanás, a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, Deus, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos permanecer na fé, vamos permanecer em Cristo Jesus, porque Ele é fiel. O Deus que nós servimos, aquele Senhor lá, Ele é fiel e Ele não vai voltar. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Deus vai lá buscar essa esposa que está lá no mundo das drogas, no mundo da prostituição, vai arrancar ele desse OH, vai tirar dessa OM e vai trazer o seu esposo, vai trazer a sua esposa com dupla honra, por excelência, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos abrir a mão do nosso esposo ou da nossa esposa para o inferno, porque você tem legalidade sobre o teu esposo. Você é a esposa, você pode reivindicar isso no mundo espiritual. Você tem aliança, então use a sua autoridade em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, nós podemos nos guardar, pois Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Deus cumpre. Ele cumpre. Então creia que o poder de Deus vai se manifestar no meio desse deserto, no meio dessa situação. Amém? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Estamos firmes com o Senhor Jesus, pois sairemos vitoriosos, porque o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez. Se você está voltando para o deserto mais uma vez, você vai ter dupla honra. O Senhor, eu falo, eu não volto para deserto por ir para o deserto. Eu vou para o deserto porque eu sei que vai ter dupla honra, porque eu sei que vai ter milagre, vai ter vitórias, vai ter coisas grandes do Senhor, vai ter prodígios, vai ter maravilhas, vai ter intervenção divina, vai ter Shekinah de Deus, vai ter muita glória, vai ter muita unção, vai ter muita louvor, adoração ao Senhor. Então, com certeza, o nome do Senhor vai ser mais uma vez glorificado. Não queira e não vá para o deserto, a não ser que seja para glorificar e o nome do Senhor ser exaltado mais uma vez. Amém?